Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre alguns fatos que se sucederam na nossa Bolsa de Valores, como, por exemplo, a oferta pública de aquisição da EDP Energias do Brasil, o Plano Safra do Banco do Brasil, o leilão em que a Aegea participou da Sanepar e também o direito de recesso concedido pela AES Brasil em função de duas aquisições no ano de 2022. Vamos dar uma olhada o que houve em relação a essas notícias e o que você ainda vai saber e precisa saber para que possa ajudar na sua tomada de decisão, principalmente se você for acionista de alguma dessas empresas. E eu vou começar aqui pela AES Brasil. Nós já tratamos em parte desse assunto e agora nós vamos dar o andamento no sentido da finalização. Veja que aqui no dia 17 de julho, portanto, na última segunda-feira, hoje é dia 20 de julho de 2023, é uma quinta-feira, o que ocorre é que a AES Brasil ela emitiu esse aviso aos acionistas. Veja que esse aviso aos acionistas, ele traz consigo a informação de que foi encerrado no dia 14 de julho o prazo do exercício do direito de recesso. Eu já expliquei em vídeo anterior o que é o direito de recesso, mas eu posso fazer um resumo muito rápido aqui da seguinte forma. Foram adquiridas duas empresas, Ventos de São Tomé e Ventos de São Tito, isso no ano de 2022. Só que isso não passou por um processo de decisão em Assembleia Geral extraordinária ou ordinária. Por conseguinte, é necessária a ratificação dessa aquisição. Exatamente essa expressão que está aqui. E como é que é feita essa ratificação? Aqueles que possuíam ações ao tempo da aquisição, se eu não me engano foi em novembro de 2022, eles podem fazer a venda dessas ações e deixar de participar da companhia. Veja que, encerrado o direito de recesso aqui no dia 14 de julho, houve participação de titulares com a emissão aqui de 2.105 ações. Portanto, acionistas aí colocaram para venda 2.105 ações. Outros, todos aqueles que quisessem participar poderiam. Qual a decorrência de findo o prazo do exercício do direito de recesso? O primeiro deles está aqui, né? A companhia, a sua administração, ela optou por não exercer a faculdade prevista no parágrafo 3º do artigo 137 da Lei 6.404, é uma lei de 1976. Isso aqui é para dizer o seguinte: mesmo que tenha havido o direito de recesso, isso poderia ainda ser, por decisão da administração, ratificado em uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, para que lá eles firmassem ou não o processo como um todo. E desta forma, desse o andamento, tanto pelo sim pelo não. A administração ela abriu mão desse direito, portanto, a partir da abertura de mão, isso está registrado em ata, o que se sucede é que está ratificada essa aquisição e aqueles que não gostaram da aquisição puderam então fazer a venda aqui no total de 2.105 ações. O valor aqui do reembolso por ação ficou em R$ 7,29. A ação, atualmente, ela está cotada ali em torno dos R$ 12. Então, não sei exatamente em que circunstâncias foi feito o negócio, mas evidentemente que já por si só ele não era atrativo. Para aqueles que participaram, o reembolso ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, portanto amanhã, sexta-feira, e eles terão os valores depositados em suas contas conforme registrados através do seu agente custodiante. A segunda informação, ela vem do portal da cidade, do município de Lucas do Rio Verde, para fazer uma homenagem a esse município do estado do Mato Grosso. Veja que o Banco do Brasil ele vai ofertar 240 bilhões do Plano Safra para os anos 2023 e 2024. Em junho agora encerrou o 22-23, então agora está começando o 23-24. E veja que esse valor é recorde, a exemplo do que acontece com o Banco
do estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Essa aqui é uma notícia que foi publicada então no portal da cidade no dia 10/7/2023. Logo, se você é acionista do Banco do Brasil, você pode ter uma estimativa do que pode ser a captação do banco em função desse plano safra recorde. Então ele foi anunciado, né, são aqui 240 bilhões para financiamento, como eu disse, 27% maior, sendo que por conta do plano safra anterior foram 180 bilhões. Veja o quanto avançou aqui o Banco do Brasil. Mais de 50 bilhões para esse novo plano safra. E assim, o Banco do Brasil ele se consolida como a instituição financeira que mais financia o agronegócio. Uma informação bastante curiosa é que exatamente ele é dividido. Se, por exemplo, o valor para financiamento ele se destinar à construção de armazéns nas fazendas, veja que a taxa de juros ela fica em 7%, ao passo que os demais financiamentos eles têm juros de 10,5%, portanto abaixo da taxa Selic. Mas é curioso esse 7%, porque o governo está tentando estimular principalmente a construção desses armazéns, uma vez que atualmente o Brasil se tornou o segundo maior produtor de milho, para se ter noção, e não tem como estocar mais esses milhos, eles não têm silo suficiente para isso. Eles estão sendo colocados ao relento. E em breve, o Brasil deve se tornar um dos maiores produtores de trigo também. Portanto, a meu ver, acerta banco e governo quando baixa a taxa de juros para a construção desses espaços de armazenamento. Se você é acionista do Banco do Brasil, eu considero essa uma excelente notícia. Outra notícia interessante é do Brasil Journal. Ele tem um segmento, um setor dentro do site chamado ESG Journal. E veja que essa aqui é uma notícia do dia 17 de julho de 2023. Veja que a AGEA, nós já discutimos aqui a AGEA, ela é uma das controladas da Itaúsa e mais outros dois grandes controladores. Mas o que aconteceu é que ela participou de um leilão, e nesse leilão, que prevê essa participação público-privado, ela imagina que no leilão que aconteceu, vai haver aqui um retorno muito rápido, com o baixo CAPEX, e esse leilão foi feito pela Sanepar. Logo, está no segmento do saneamento, lembrando, né, que nós temos o nosso marco do saneamento básico e ele possibilita que ocorram essas privatizações, uma vez que uma parte muito significativa do Brasil não tem acesso nem à água potável nem a esgoto. Então veja que ela venceu esse leilão dessa participação público-privado, foi concedido aqui pela Sanepar, e assim a AEGEA ela estreia no estado do Paraná. Como a gente viu, um CAPEX pequeno para um retorno muito rápido da companhia. Essa aqui vem se tornando uma gigante do saneamento, inclusive se ela fosse de capital aberto, eu compraria ações com certeza da AEGEA, porque eu vejo os movimentos que ela tem feito. Só não compro da Itaúsa porque realmente eu não tenho muito interesse no tipo de negócio que a Itaúsa faz. Então veja aqui, ela já deve começar a gerar esse negócio aí, caixa, no segundo ano da operação. Os investimentos vão ocorrer na ordem de 1,2 bilhão de reais. E o total a ser envolvido nesse CAPEX vai ser bancado pelo próprio negócio. Esse é um dos efeitos que acontece quando a gente retira a força do Estado e passa para o privado. Veja que, como exemplo de outras empresas que a gente já analisou aqui no canal, como por exemplo a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, que durante o processo de privatização, com o próprio recurso pagou a metade pelo valor pelo qual a companhia foi privatizada. E para finalizar, a oferta pública de aquisição da EDP, Energias do Brasil, ENBR3, ela movimentou dentro desse processo 4 bilhões. E veja que conforme essa manchete está avançando aqui junto ao fechamento de capital, se você ainda é acionista, preste muita atenção, porque na verdade ainda ficaram 55,7 milhões de ações com acionistas minoritários. Essa notícia
é do site Seu Dinheiro, assinada por Ricardo Gozzi e publicado no dia 12 de julho de 2023. O que a gente pode verificar aqui é, como destaques dessa notícia, além daquilo que está na manchete, é que com o ocorrido, veja que a companhia já obteve adesão suficiente para fazer o fechamento de capital da empresa. As ações, o pessoal todo considerou o prêmio muito justo, no valor de R$ 23,73. Hoje eu estava vendo a cotação dela, já estava subindo dos R$ 24, não sei se manteve ao tempo que eu estou fazendo esse vídeo, mas o importante é que houve pessoas aqui do canal que fizeram uma antecipação da venda e venderam lá por 17, 18, 19 reais, e depois vieram conversar conosco. A gente disse: olha, se a companhia está te oferecendo R$ 23,73 pela tua adesão, por que tu vai fazer uma venda? Mas essas pessoas fizeram lá o seu tempo, e às vezes é importante a gente tomar conhecimento mais profundo dos editais para que a gente não tenha perda. Aqueles 52 milhões que ainda restam de ações, eles ainda podem negociar na bolsa. Por enquanto, a companhia, quando se fala em fechamento de capital, não é que ela vai fazer um fechamento completo, ela vai mudar a categoria de empresa de nível A, que é negociada na bolsa, para a empresa, na verdade não é de nível, de categoria A, que é negociada na bolsa de valores, para a categoria B. E essas empresas, as ações só são transacionadas entre os institucionais e entre empresas, não tendo a participação de minoritários como nós. Aqueles acionistas da empresa minoritários que permanecerem e forem pessoas físicas vão morrer com as suas ações, ou talvez, como aconteceu com a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, a companhia faça uma compra compulsória dessas ações, o que também é permitido por lei. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Caso você seja acionista de alguma dessas empresas ou tenha a intenção de ingressar como acionista, faça o seu comentário, veja o que você viu, o que você achou da oferta pública de aquisição, do Plano Safra, do leilão da Sanepar, para que a gente possa dividir essas contribuições com todos aqueles que participam aqui do canal. E assim eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!